sarau é um encontro literário para as pessoas se expressarem artisticamente. Essa reunião de pessoas foi muito comum no século XIX. Em um sarau pode-se desfrutar de dança, declamação de poesias, leitura de trechos de livros, músicas, pinturas e teatro. O sarau propicia uma pessoa a desfrutar de momentos culturais e vivenciar experiências significativas, unindo amigos ou pessoas desconhecidas com o mesmo interesse, a arte e a cultura. O contexto histórico do romantismo data uma época de grande rebeldia no ambiente intelectual, inconformismo no âmbito social e repúdio às regras no campo artístico. Teve seu clímax com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Durante a Revolução Francesa, houve a queda da aristocracia e a ascensão da burguesia, revolucionando a arte, tornando mais simples. E o novo ser que surgiu pós-Revolução Francesa era um ser frustrado, pois o lema liberdade, igualdade e fraternidade defendido durante a Revolução não entrou em vigor. A Revolução Industrial também influenciou muito este movimento. Com a revolução na indústria, as horas de trabalho aumentaram, a produção era em série e o salário era muito baixo. As condições de vida eram precárias e refletidas nas obras de arte que denotavam melancolia, tristeza e tentativa de fuga da realidade. O romantismo é caracterizado pelo subjetivismo, a realidade vista por meio da atitude pessoal do autor. Não havia uma preocupação em se fazer um retrato fiel e verídico da realidade, pois para o escritor romântico não existia outra realidade senão a dele, que era influenciada por suas emoções. Idealização. Motivado pela fantasia e pela imaginação, o artista romântico passa a idealizar tudo. O autor romântico idealiza o mundo ao seu redor, imaginando que tudo é perfeito. Assim, a pátria é bela e perfeita e a mulher amada é frágil, virgem, submissa e inatingível. Evasão ou escapismo. Desiludidos com o seu próprio tempo, os artistas românticos fogem da realidade. Para buscar uma solução ou um simples descanso, os autores românticos escapam da realidade de seus textos. Essa fuga pode ser no tempo, com os artistas retornando à sua infância, no sonho, criando um mundo irreal para refugiar suas tristezas, ou na morte, que é vista como um alívio, uma solução para tristezas e incertezas. Sentimentalismo. A emoção entre o artista e o mundo é sempre mediada pela emoção. No romantismo, exaltam-se os sentidos e tudo que é provado pelo impulso. Os sentimentos mais constantes são a tristeza, a nostalgia e a desilusão. Egocentrismo. Os poetas românticos se voltam predominantemente para o próprio eu. Os românticos cultuam o eu em uma postura tipicamente narcisista, valorizando a individualidade. Culto à natureza. A natureza romântica acompanha as emoções do poeta e se torna um refúgio para ele. No romantismo, existe um intenso fascínio pela natureza demonstrado nos textos. Além disso, a natureza reflete o que o escritor romântico está sentindo. Se for alegria, a natureza é representada de forma bela e alegre. Se for tristeza, a natureza é representada de forma sombria e melancólica. Nacionalismo ou patriotismo. Somente as qualidades da pátria são mostradas. Intensa exaltação da pátria, ignorando todos os problemas dela e a considerando perfeita. Muitas vezes, o nacionalismo é representado por meio do culto à natureza. Na poesia da literatura brasileira, em verso, o romantismo é dividido em 3 gerações. A primeira geração é chamada indianista ou nacionalista. Nesse momento, o romântico simbolizava a nacionalidade através do resgate da figura do índio e da exaltação da natureza. A segunda geração é chamada ultrarromântica ou mal do século. Essa geração é marcada pelo amor totalmente idealizado e por sentimentos como solidão e tristeza. A terceira geração é chamada condoeira, e nela existe a intensa preocupação com a realidade social expressa nas poesias, além das ideias de independência e liberdade. Na música, ocorre a valorização da liberdade de expressão, das emoções e a utilização de todos os recursos da orquestra. Os assuntos de cunho popular, folclórico e nacionalista ganham importância. Nesse período, os compositores buscavam uma maior liberdade da forma e uma expressão mais intensa e vigorosa das emoções, frequentemente revelando seus sentimentos mais profundos, inclusive seus sofrimentos. Além da forte expressividade, outra característica marcante no período musical romântico é a chamada música programática, ou música descritiva, que no período romântico é uma tendência bastante acentuada. Nesse aspecto, muitas vezes, o romantismo literário se confunde com o musical. Muitos compositores românticos eram ávidos leitores e tinham grande interesse pelas outras artes, relacionando-se estreitamente com escritores e pintores. Sendo assim, várias músicas foram inspiradas em pinturas e livros da época.
O músico romântico ainda respeita a forma e muitas das regras de composição herdadas do classicismo. Os principais músicos europeus do período romântico são Beethoven. Suas últimas obras são consideradas românticas. Mendelssohn, Schumann, Berlioz e Chopin. No Brasil, destacou-se Francisco Manuel da Silva, responsável pela fundação do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, além de ter sido regente do Teatro Lírico Fluminense e depois da Ópera Nacional. No romantismo, a pintura se baseia na aproximação das formas barrocas, composição em diagonal, sugerindo estabilidade e dinamismo ao observador, dramaticidade e valorização das cores e do claro-escuro. Os temas abordados da pintura são fatos reais da história nacional e contemporânea, da vida dos artistas. A natureza é exaltada. Os pintores românticos buscam inspirar com suas obras fortes emoções baseadas em visões subjetivas do mundo. Os principais artistas desse período foram, na Europa, Velázquez, Delacroix, Goya e Turner. E no Brasil, Manuel de Araújo Porto Alegre, Pedro Américo, Vitor Meirelles, Rodolfo Amoedo e Almeida Júnior.